Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de trazer a vocês a segunda edição de Superman Absoluto, lançado em dezembro de 2024. Seis anos atrás, em Krypton, Kal-El participava de uma aula remota com outros alunos quando seu professor, intrigado, comentou sobre o relatório apresentado. A história detalhava os perigos enfrentados pelos lenhadores na floresta de vidro de Úrica, mas não parecia ter sido gerada de forma automatizada. Kal-El respondeu com simplicidade. Ele mesmo tinha escrito tudo. A resposta deixou o professor incrédulo. Com o Luminarium contendo todo o conhecimento de Krypton e respondendo a qualquer pergunta, ninguém entendia por que alguém perderia tempo escrevendo algo manualmente. A situação foi considerada tão peculiar que os pais de Kal-El foram convocados para uma conversa após a aula. Na Terra, mais precisamente no Brasil, Lois Lane ordena que Kal-El se ajoelhe. Ela afirma que ele está detido sob a autoridade da Corporação Lázaro. Nesse instante, Sol, a inteligência artificial de Kal-El, sugere que ele fuja. Kal-El concorda, mas sabe que primeiro precisa se livrar da algema que o mantém preso a Lois. Kal-El tentou quebrar as algemas, mas, por algum motivo, elas permaneciam intactas. Confuso, perguntou de que material eram feitas. Sol explicou que ele estava enfraquecido e vulnerável naquele momento. Frustrado, Kal-El rebateu, perguntando se Sol esperava que ele arrancasse o braço de quem o segurava. Antes que pudesse reagir, Lois Lane disparou contra ele, forçando Sol a intervir. Lois acreditou que o traje de Kal-El fosse reativo, já que algo começou a envolver o braço dela. No entanto, Kal-El pediu que Sol não a machucasse. Sol respondeu que o verdadeiro perigo não era ela, mas os soldados da Corporação Lázaro ao redor, todos com armas apontadas para ele. Os soldados interpretaram a resistência de Kal-El como uma ameaça direta. Um deles afirmou ter ouvido que ele planejava machucar Lois. Atrás do soldado, em um tanque de guerra, estava estampada o lema irônico: Lázaro significa paz, como estou dirigindo. A ordem foi clara e direta: abrir fogo contra Kal-El. Mesmo sob fogo amigo da Corporação Lázaro, Lois Lane exigia que Kal-El tirasse aquela coisa de seu braço. Enquanto isso, Sol lutava contra as algemas. O metal se regenerava quase tão rápido quanto ela conseguia cortá-lo. A inteligência artificial alertou que precisaria de mais tempo, mas Kal-El insistiu que o tempo estava contra eles. Lois, perdendo a paciência, disparou novamente, agora mirando no rosto de Kal-El. Irritado, ele pediu que ela parasse, destacando o quanto aquilo dificultava salvá-la. Lois retrucou, dizendo que a Corporação Lázaro não queria matá-lo, apenas fazê-lo se ajoelhar para acabar com tudo. Os disparos continuavam, mas a capa de Kal-El suportava os impactos. Ele questionou Sol sobre o progresso nas algemas. A resposta foi direta: ainda não. Sem alternativas, Kal-El ordenou que Sol usasse a poeira para envolvê-la e protegê-la. Lois insistiu para que ele conversasse com ela, dizendo ser a única ali que poderia ajudá-lo. Ignorando o pedido, Kal-El instruiu Sol a garantir que a poeira impedisse qualquer risco de feri-la. Enquanto Lois, desesperada, percebia que a situação estava fora de controle. Sem hesitar, Kal-El deu um salto poderoso e levou Lois para o céu. Enquanto isso, no chão, as tropas da Corporação Lázaro acompanhavam a fuga. A situação piorava a cada instante, e os soldados pediam permissão imediata para reagir. Da base de comando, a ordem é direta: atacar. No entanto, o diretor deixa claro que o alvo deve ser capturado vivo, custe o que custar. O sistema Brainiac sugere o uso de balas químicas de nível 11. Apesar da eficiência prometida, os operadores alertam que o impacto pode ser fatal para a agente Lois Lane. Sem mais opções, os projéteis são disparados. Kal-El percebe o perigo no último instante e ordena que Sol tome uma atitude. A poeira tenta proteger ambos, mas o impacto é devastador. Kal-El é lançado em direção ao chão, colidindo com força, aparentemente derrotado. Poucos momentos depois, Kal-El se ergue, enquanto Lois, atordoada, também recupera a consciência. Antes que ele pudesse reagir, ela dispara contra seu rosto mais uma vez,
insistindo em sua tentativa de capturá-lo. Lois tenta se comunicar com a base para relatar a situação. Ela informa que o suspeito saltou em direção ao leste, mas, antes que pudesse concluir a mensagem, Kal-El pede a Sol que bloqueie o sinal. Frustrado, ele pergunta qual é o problema de Lois. Ele tentou salvá-la diversas vezes, mas ela insiste em capturá-lo. Lois responde que ele colocou sua vida em risco ao fugir da custódia legal e que ele está colocando todos em perigo. No entanto, ela admite que nem sabe o que ele realmente é. Kal-El tenta argumentar, dizendo que é apenas um filho da Terra buscando viver em paz. Lois ironiza, afirmando que ninguém vai confiar em um hippie à prova de balas que salta como um foguete. Ela questiona se o traje é a fonte de seus poderes e quer saber quem é Sol, insistindo que o público tem direito à verdade. Kal-El rebate, perguntando desde quando a Corporação Lázaro se importa com direitos. Para ele, Lois e sua organização tratam as pessoas como gado. Lois o interrompe, dizendo para não julgá-la sem conhecê-la. Kal-El responde que já viu o suficiente. Ela é arrogante, egoísta e acredita ser mais inteligente que todos. Ele conclui que Lois representa tudo de errado com seu planeta. Antes que Kal-El fale o que não deva, Sol interfere, pedindo que ele se cale. Confusa, Lois pergunta o que ele quis dizer com seu planeta. Nesse instante, uma explosão os interrompe. Um tanque voador da Corporação Lázaro os localizou. Kal-El instruiu os civis a saírem das ruas e procurarem abrigo. Levantando um carro, ele diz a Lois para observar como Lázaro não se importa com as pessoas, mas ele sim. Para proteger os civis, Kal-El arremessa o veículo contra o Ele-Tanque, que perde o controle e cai sobre uma igreja. Agora, ele precisa salvar os civis dali e garante a Lois que sua capa vai protegê-la. Lois, no entanto, insiste que ele deve focar nas pessoas em perigo e se apressar. Mais tarde, em seu relatório pós-operação, Lois reflete. Inicialmente, ela acreditava que o traje fosse a fonte dos poderes de Kal-El. Embora o traje de combate avançado mostre propriedades sobrenaturais, talvez até algum nível de consciência, ela percebe que não é isso que o torna especial. Este Superman é realmente impressionante. A extensão de seus poderes ainda é desconhecida. Lois tem a impressão de que até ele mesmo não compreende totalmente seus limites, como se tudo fosse relativamente novo para ele. De alguma forma, Superman ainda parece um garoto, alguém que não decifrou completamente quem é. Em outros aspectos, ele é completamente um homem, com uma ética que parece inabalável. Superman assegura aos civis que não precisam temer sua capa feita de poeira, que tem a capacidade de curar alguns ferimentos. Ela nota que a personalidade de Superman muda rapidamente. Ele alterna entre um tom suave e uma postura extremamente confiante, dependendo da situação. Não há malícia nessas mudanças. Pelo contrário, ele soa genuíno, como se fosse incapaz de mentir, mesmo que precisasse. A Corporação Lázaro sabe, por outras observações, que ele viajou pelo mundo e fala vários idiomas. Mas, de alguma forma, ele ainda carrega o ar de uma criança perdida, de uma vida interrompida, de um filho sem lar. Lois chega à conclusão de que capturá-lo nunca foi realmente uma possibilidade. Ela sugere que Superman seja estudado mais a fundo e pede para ser designada exclusivamente para o caso. Em um comentário privado, ela observa que ele tinha o cheiro de barris de carvalho com vinho tinto, algo incrivelmente agradável. Após ajudar os civis, Kal-El agradece o apoio de Lois e compartilha uma visão pessoal. Ele fala de um lugar no Ártico com ilhas habitadas por ursos polares. À noite, as estrelas são mais visíveis do que ela poderia imaginar. Kal-El explica que muitas dessas estrelas são apenas rochas e gases no vazio. Ele pergunta se Lois consegue perceber a preciosidade do cenário e revela ser filho de um desses sóis distantes. Lois pergunta se ele quer dizer que é de outro planeta, mas antes que responda, Sol finalmente quebra as algemas que o prendiam. Lois implora para que ele fique, mas Superman desaparece em um piscar de olhos. Pouco depois,
Devido ao período prolongado que passou com Superman, o sistema Brainiac pergunta a Lois qual é a sua avaliação franca e honesta. Brainiac questiona Lois sobre o perigo que Superman representa para a sociedade, em uma escala de 1 a 10. Lois responde que não acredita que ele seja uma ameaça. Apesar de seu grande poder, ele não parece buscar conflito. Brainiac conclui que ela o classificaria com 8, embora ela discorde. O sistema então pergunta se Superman deve ser neutralizado ou controlado. Lois admite que ele não pode ser controlado. Brainiac interpreta isso como uma sugestão de que Superman deve ser eliminado, o que Lois imediatamente nega. Ignorando sua explicação, o sistema encerra a comunicação. O capitão de Lois aparece, dizendo que o dia acabou, ela fez um bom trabalho e pode ir para casa. No entanto, Lois não acha que tenha acabado. Ela quer escrever sobre ele. Mas o capitão não entende, pois foi isso que o sistema Brainiac concluiu. Apesar do que o sistema automatizado disse, Lois insiste em fazê-lo com suas próprias mãos. Voar com aquele cara, andar pelo fogo com ele, Lois sente que precisa escrever seu próprio relatório. Isso surpreende o capitão, pois Lois nunca suportou escrever relatórios. Ela sabe disso, mas desta vez é diferente. Quer garantir que suas ideias sejam transmitidas de forma precisa. Ele diz que tudo bem e finalmente a deixa sozinha. Imediatamente, Lois começa a digitar. No passado, quando uma falha de energia ocorreu, Kal-El aproveitou a oportunidade para brincar com seu cachorro Krypto. Ele se apressou, sabendo que o risco de os clérigos restaurarem a energia era grande. Enquanto isso, seus pais estavam trabalhando. Jor-El questionava se o plano vai funcionar e se foram feitos testes de campo. Lara responde que construiu o traje quando tinha 12 anos, então não pôde fazer testes no espaço sideral. Mas os cálculos estão corretos, o traje é bastante robusto. Trata-se de um traje de exploração espacial, que também serve como nave e foguete, tudo em um. No entanto, precisarão de mais pedra solar, pois esse protótipo foi feito para uma criança. Jor-El decide que vai minerar a pedra solar sozinho. Lara, no entanto, acha que estão se precipitando, já que ele nem terminou os testes das amostras do núcleo. Mas Jor-El acredita que é preciso se preparar para o pior e ter um plano, antes de falar com os clérigos. Lara sabe que eles nunca os ouviriam, e mesmo que o fizessem, levaria anos para construir naves suficientes para abandonar o planeta. Jor-El também sabe disso e vai forçá-los a ouvir a verdade. Eles são cientistas, não podem ignorá-la. Lara, no entanto, não compartilha do otimismo de Jor-El. Ela é uma mecânica das Terras Vermelhas e ele um minerador. Estariam enfrentando a Liga da Ciência. Se não ouvirem... Nesse caso, Jor-El vai roubar toda a pedra solar que puder carregar, enquanto Lara vai construir uma nave grande o suficiente para levar todos os que amam rumo às estrelas. De volta ao presente, Kal-El chega à fronteira com a Venezuela. Lois termina seu relatório e, por algum motivo, se sente bem com o que fez. Nas favelas, os pacificadores conversam. Smith, que deveria estar com os paramédicos, fala sem parar sobre como a paz tem um preço. Ele ainda não se conforma com o jeito como Superman os tratou. Desde que entrou para Lázaro, Smith viu muita coisa, mas nada se compara ao que aconteceu com o Superman. Ele tem certeza de que os moradores sabem onde ele se esconde. Eles não reconhecem o trabalho dos pacificadores para manter a paz. Seu companheiro lembra de que esse é o trabalho dos pacificadores e pergunta o que Smith vai fazer. Ele responde que vai ensinar que a paz tem um preço e atira contra todos eles. E aí, pessoal, o que acharam da segunda edição de Superman Absoluto? A história de hoje trouxe um grande avanço. Se comparada à primeira, a história realmente ganha mais ritmo. Jason Aaron não perde tempo em Krypton e, ao invés disso, foca mais em mostrar as habilidades dessa versão alternativa do Superman. O que vemos é um Kal-El que vai além do esperado, com uma abordagem mais direta e impactante. A narrativa flui de forma mais envolvente, sem perder a essência do personagem.
Para quem estava esperando mais ação e menos enrolação, essa edição é uma grata surpresa. Galera, comentem, deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.